Quando o assunto é saúde do coração, existem muitas inverdades que acabam colocando as pessoas ainda mais em risco. Eu ainda fico bem impressionado sobre a quantidade de desinformação que circula por aí, muitas até com respaldo médico. Por isso, resolvi fazer este vídeo para derrubar os 3 principais mitos que podem fazer o seu coração entrar em colapso. É urgente que você conheça a verdade para sair da linha de tiro. O primeiro deles talvez te choque, mas eu preciso dizer que o sal não é o vilão absoluto dos hipertensos. Sim, se você quer cortar um condimento da sua vida que eleva a sua pressão, eu recomendo fortemente que você tire da sua vida o açúcar. O excesso de açúcar é realmente um dos maiores culpados para fazer com que a sua pressão fique elevada. Isso porque, além dele ser inflamatório e tirar a capacidade dos seus vasos sanguíneos de contraírem e relaxarem para a boa passagem do fluxo sanguíneo, o açúcar faz pior. Ele deixa o seu sangue grosso meio caramelizado. Ainda aumenta a absorção de sódio nos rins, sabia? Isso dificulta que o sangue circule e leve nutrientes para todo o organismo. Somado com as altas temperaturas, vai enferrujando todo o organismo. Resultado, a sua pressão sobe. Mas só o sal leva à fama, entende? Falando especificamente do sal, quando o assunto é hipertensão, eu preciso ir além. Existe uma grande diferença entre o sal refinado e o sal integral. O primeiro é mesmo um veneno. As substâncias usadas para o branqueamento são inimigas do coração. Falo do ferrocianeto de alumínio, do citrato de amônia, do silicato de alumínio, do ácido sulfúrico e da destrose. Sem contar que a composição de sódio e cloreto é maior do que a do sal integral. No processo de branqueamento do sal refinado, são retirados os minerais essenciais para controlar a acidez do organismo. Uma das substâncias essenciais retiradas do sal branco é o magnésio, mineral potente que sozinho pode te ajudar a voltar a ser um 12/8. É por isso que eu reforço que caso você substitua o seu sal branco por um sal mais integral, você estará protegendo o seu coração. Além do magnésio, o sal integral é rico em cálcio, potássio e vitaminas do grupo B. Magnésio e potássio, por sinal, são conhecidos pela sua ação anti-hipertensiva. As possíveis substituições para o sal branco são flor de sal. A flor de sal é uma fina camada de cristais de sal marinho que se forma na cobertura das salinas na superfície da água do mar. É considerado um condimento de culinária gourmet, conhecido também como caviar marinho, utilizado na preparação e finalização de receitas sofisticadas. A sua extração artesanal faz com que contenha e concentre mais nutrientes, como ferro, zinco, iodo, potássio e cálcio. Sal marinho. Esse tipo de sal é obtido através da evaporação da água do mar e geralmente preserva uma certa quantidade de minerais, como o potássio, o ferro e o zinco. Contudo, no processo de evaporação, grande parte do iodo é perdida. Por esse motivo, esse sal também é iodado. Sal rosa do Himalaia. Esse sal vem da Ásia e é encontrado nos pés das montanhas do Himalaia. Seu tom rosado se deve aos minerais presentes nele, principalmente o ferro. Possui um custo mais elevado, mas é considerado mais saudável e puro que o sal de cozinha. Lembrando que o sal do Himalaia praticamente não contém iodo. Mas cuidado! Já existem muitos relatos espalhados pela internet de pessoas que compraram versões falsas do produto e foram enganadas. Sal negro, também conhecido como Kala Namak, é obtido em reservas naturais da Índia. Devido aos compostos de enxofre presentes em sua composição, ele tem um forte sabor sulfuroso. O sal negro é um tipo de sal vulcânico de coloração negra, riquíssimo em ferro, cloreto de sódio e cloreto de potássio. Sal vermelho havaiano. De coloração avermelhada, rico em ferro e com sabor suave, pode ser acrescentado em molhos, saladas, vegetais e grelhados de carne vermelha. Cada grama desse sal possui em média 390 miligramas de sódio, por isso não abuse na hora de temperar. O segundo mito que eu preciso derrubar para proteger o seu coração é sobre o óleo vegetal.
Muitas sociedades médicas indicam, inclusive, que você use óleos de girassol, canola ou outras modalidades. É necessário trazer alguns dados para complementar a polêmica com os óleos vegetais. A verdade é que estes óleos são poliinsaturados, têm ômega 6 em excesso e são pró-inflamatórios, sendo associados a muitos problemas de saúde. Um dos mais prejudiciais é justamente um dos mais recomendados, o óleo canola. O óleo canola é derivado da couza, uma planta considerada venenosa até mesmo para os animais. No início, a couza era usada apenas para produzir lubrificantes, e então foi modificada geneticamente pelo governo canadense para que tivesse outras finalidades, incluindo aí o uso na culinária. Daí o nome canola, que significa Canadian Oil Low Acid, ou seja, um termo em inglês que significa can de origem do Canadá, O de oil, que é igual a óleo, L de low, baixos níveis, e A de acids, que é igual a óleo canadense com baixos níveis de acidez, numa tradução livre. Adicionalmente a essas características ruins sobre o óleo de canola, há o fato de que nenhum dos óleos vegetais comumente usados reagem bem às altas temperaturas. Em meio a todas essas ressalvas existentes, há um óleo vegetal que se destaca e pode ser bom para você. Falo do óleo de coco. As vantagens terapêuticas e nutricionais desse tipo de óleo são: o óleo de coco facilita a absorção de outros nutrientes, tais como vitaminas e minerais. Não é armazenado nos adipócitos na forma de triglicérides, sendo menos calórico do que os outros óleos e não requer insulina para o seu metabolismo. O óleo de coco é um alimento benéfico, tanto para recém-nascidos, utilizado em fórmulas infantis, como para os idosos doentes, submetidos à nutrição parenteral. A pessoa em estado de coma, por exemplo, por muitos dias sem se alimentar, recebe triglicéridos de cadeia média advindos do óleo de coco. A literatura científica médica permite afirmar que o óleo de coco é benéfico em inúmeras patologias, tais como doença de Alzheimer, HIV ou AIDS, doenças cardiovasculares, câncer, infecções e infestações. Eu também indico para o cozimento a banha de porco. Ela é bem mais natural, agrega vantagens terapêuticas aos alimentos e também facilita a absorção de nutrientes. Sem contar que, na minha opinião, traz muito mais sabor à comida. E por falar em sabor, o terceiro mito que preciso derrubar para salvar o seu coração é sobre a gordura. Sim, caro assinante, a gordura não é uma vilã cardíaca. Tudo começou com um estudo do fisiologista Ancel Keys. A publicação foi o gatilho de uma demonização do consumo da gordura saturada. Keys, depois de realizar um estudo incluindo populações de 22 países, escolheu 7 países: Japão, Itália, País de Gales, Inglaterra, Austrália, Canadá e Estados Unidos, para divulgar os resultados. A seleção não foi aleatória. Nessas 7 nações, de fato, havia correlação e não relação de causa e efeito, vale dizer, entre o aumento no consumo de calorias e gordura e o de mortes por doença cardíaca. Nas últimas décadas, houve um aumento substancial na venda de tênis e, concomitantemente, um aumento substancial de obesidade. Isso significa que usar tênis engorda? Correlação não significa causalidade. Porém, na hora da divulgação, o pesquisador optou por ignorar os 15 países que não se ajustavam à sua hipótese. Além disso, Ancel Keys ignorou que Japão e Itália, países com menos mortes por doenças coronarianas, entre os 7 escolhidos, tinham também menor consumo de frutose, substância comprovadamente causadora de doença cardiovascular. Ele descartou também o fato de que países como a Finlândia e o México, que consumiam quantidades equivalentes de calorias em suas dietas, apresentavam índices de doenças coronarianas extremamente diferentes em suas populações, 24 vezes maior na Finlândia do que no México, como mostrou Jacob Ershalm, contestando Ancel Keys anos depois. Assim nasceu uma recomendação errada de que toda e qualquer gordura são vilãs cardíacas. Pior,
levou os fabricantes de produtos alimentícios a também reduzirem a utilização de gordura em seus produtos para preservarem o faturamento, com uma população amedrontada pela errônea possibilidade de doenças cardiovasculares. Com a redução da gordura, os produtos ficaram com gosto de isopor e passaram a receber a adição de açúcar e carboidratos para serem agradáveis ao paladar. Tal crescimento da utilização do açúcar e carboidratos ajudou a impulsionar a atual e permanentemente crescente epidemia de obesidade e doenças crônicas. Por isso, a recomendação prática para ter saúde é: reduza o consumo de carboidratos, aumente o consumo de gorduras saudáveis. Para tanto, é preciso que você saiba quais são as diferenças entre as gorduras existentes. Gorduras monoinsaturadas. Esse tipo de gordura atua na manutenção da integridade das membranas celulares, aumento do colesterol bom, o HDL, e diminuição do ruim, o LDL, e ação oxidante ao organismo. Do ponto de vista nutricional, é considerada uma gordura de boa qualidade. Porém, o consumo dos alimentos ricos em gorduras monoinsaturadas deve ser moderado, pois são altamente calóricos. Exemplos delas são azeite, abacate, castanha de caju e nozes em geral. Gordura saturada. Ela pode ser encontrada especialmente nos alimentos de origem animal, como carnes gordurosas, manteiga e laticínios. Exemplos de gordura saturada: queijos amarelos, bacon, carne vermelha, frango, óleo de dendê, óleo de coco. É importante ter atenção com o consumo de queijos e laticínios, dado que estes são compostos por uma proteína pró-inflamatória chamada caseína, assunto que devemos explorar de forma mais aprofundada em uma próxima edição. A gordura trans é nome que se dá à gordura vegetal, quando esta passa por um processo de hidrogenação natural, industrial ou por aquecimento. Esse tipo de gordura é altamente prejudicial à saúde por inúmeros motivos. Dentre eles, eleva o risco de aterosclerose, infarto e AVC. Exemplo delas são pipoca de micro-ondas, sorvetes, salgadinhos, bolachas e todos os alimentos que contêm margarina em sua composição. Por hoje terminamos por aqui.